Olá, 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 meus queridos e queridas, que é a professora Leise com vocês para mais uma aula de biologia. O assunto hoje são os frutos, ok? Então, o que vem a ser um fruto, de onde ele se origina, né? Existe diferença entre fruto e fruta? Por que às vezes as pessoas dizem que o tomate é um fruto? Por quê? Bom, hoje vocês aprenderão aqui na nossa aula de botânica, tranquilo? Então, vejamos lá. Fruto, meus anjos, é toda e qualquer estrutura que se origina a partir do ovário da planta, ok? Então, o ovário da flor, da planta ali, é a estrutura, quando ela se desenvolve, ela forma o que a gente chama de fruto. Então, nós temos essa estrutura, que é chamada de gineceu, o aparelho reprodutor feminino do vegetal, onde ele tem o estigma, que é essa porção mais alargada, é onde o grão de pólen se fixa. Esse canal chamado estilete, por onde o grão de pólen percorre até chegar no ovário, e aqui no ovário ele tem o quê? Tem os óvulos. Então, aqui no ovário, que contém os óvulos, acontece a fecundação. Então, após a fecundação, os óvulos que foram fecundados formam as sementes, e essa estrutura chamada ovário se desenvolve e forma o fruto. Então, o fruto nada mais é que o desenvolvimento do ovário. Ele pode ser delicado, doce, comestível, e aí no senso comum, ou seja, na informalidade, né, nós chamamos essas estruturas de fruta. Então, fruta é um termo apenas, né, informal, na qual nós denominamos essa estrutura que se originou do ovário, né, de fruta, justamente por ela ser delicada, adocicada. Porém, né, o tomate, ele é um fruto, o abacate é um fruto, a castanha é um fruto. Por quê? Eles se originaram do ovário da planta, ok? Na informalidade, o tomate não entra como fruta, tá? Mas eles são frutos, tranquilo? Toda unidade, toda estrutura se origina do ovário? Digamos que não, ok? Não se origina. Temos estruturas da flor que podem originar essas estruturas que a gente se alimenta dela. Por exemplo, essa estrutura aqui chamada de receptáculo floral, que é essa unidade bem um pouquinho alargada aqui, ó, que abriga o ovário, que abriga a estrutura feminina, tá? E essa estrutura aqui, ó, é chamada de carpelo. O que é um carpelo? Seria essa unidade feminina, né, que é constituída pelo estigma, pelo estilete e pelo ovário. Então, essa unidadezinha aqui é chamada de carpelo, tá? Então, o receptáculo floral, ele sustenta os carpelos, ou melhor, a estrutura feminina da planta. Em alguns casos, esse receptáculo, ele se desenvolve sob a ação de hormônios vegetais, tudo bem? E aí ele vai formar o quê? Ele vai formar uma porção ali que é um pouco inchada, né? E a gente se alimenta dela, como é o caso da maçã e da pera. Então, no caso da maçã e da pera, o ovário, ela origina um fruto seco, bem pequenininho. E essa estrutura que envolve esse fruto seco, né, é o que a gente chama de fruto acessório ou pseudofruto. O que é pseudofruto? Pseudo significa falsos. Falso o quê? Falsos frutos. Então, os falsos frutos ou frutos acessórios são aqueles frutos que se originam da onde? De outras estruturas que não o ovário. Pode se originar do receptáculo floral. Pode se originar dessa estrutura chamada de pedúnculo, como é o caso do caju. Tá bom? Então, no caso aqui, ó, o caju, ele se origina não do ovário da planta, mas sim dessa estrutura chamada de pedúnculo da flor. Então, ela forma o quê? Essas, no caso, o que a gente chama de fruto acessório ou pseudofruto. Olha aqui para vocês verem melhorzinho. Ó, o fruto aqui da maçã é essa estrutura seca,
toda essa polpa aqui que a gente come é oriunda do receptáculo floral. Então nós chamamos isso aqui de pseudofruto. No caso do abacaxi, ó, são vários frutos, tá vendo? Numa unidade só. Então, quando eu tenho vários frutos numa unidade só, eu chamo aqui de infrutescência. Infrutescência é quando são vários frutos, né, alojados num lugar só. Tá? Aqui, ó, outro exemplo aqui, ó, também de pseudofruto. O morango, ó, cada olhinho do morango também é um fruto seco. E a parte que a gente come, né, aquela porçãozinha mais carnudinha, ela se origina do receptáculo floral. No caso do caju, ó, o fruto é a castanha, porque ele se originou da onde? Do ovário. E essa estrutura, professora, é o fruto acessório. Ele se originou do pedúnculo floral. Tá? E agora os frutos partenocárpicos, como é o caso da banana. O que nós temos aqui? O ovário se desenvolve sem que tenha acontecido a fecundação. Só dando uma ênfase aqui, ó. Essa é uma bananeira, ó. Ela é uma monocotiledônea. Olha aqui as raízes dela, tipo adventícias. O caule dela é subterrâneo, é um caule que a gente chama tipo rizoma. Essa estrutura que a gente vê brotando na superfície é o pseudocaule dela, tá? E aí temos as folhas e tudo mais. Então a bananeira, ela se origina apenas, né, por germinação, ou seja, por reprodução assexuada. Uma bananeira vai se originar sempre de outra bananeira, do broto dessa bananeira aqui, não por uma fecundação que aconteça, ok? Então, no caso dessa estrutura que se origina, né, sem que o óvulo tenha sido fecundado, é chamado de partenocarpia. Então, não acontece a fecundação, mas o ovário se desenvolve. Então, a partenocarpia é quando ocorre a formação dessa estrutura dos frutos, né, sem que tenha acontecido a fecundação desses óvulos. Então, por isso eles não têm sementes. Então, essa estrutura que você vê no interior da banana não são as sementes. São o que, professora? São os óvulos dela. Tá bom? E as partes do fruto? Bom, os frutos, meus queridos e queridas, ele é constituído por 3 partes que a gente pode observar. O epicarpo, que seria a casca, aquela parte mais externa também, tá? O epicarpo ou exocarpo, tá? A parte intermediária, que é chamada de mesocarpo, e uma mais interna, que é o endocarpo, tá vendo? Tá aqui, tá? Então, epicarpo seria correspondente à casca, o mesocarpo entre a casca, né? E o endocarpo, essa porção mais interna, aqui, ó, o endocarpo, tá? E aqui no caso do coco, eu fiz questão de deixar para vocês que o mesocarpo dela é fibroso, então você não come ela, tá? Então o fruto do coco você não se alimenta dele, porque essa parte dela ali, você se alimenta do que é destinado a nutrir o embrião daquele coco, que é o caso do albúmen. Então, no coco, nós temos 2 tipos de albúmen. O albúmen sólido, que corresponderia àquela castanha, e o albúmen líquido, que é a água do coco. Mas o mesocarpo é fibroso, a gente não come ele, tá? Então, o endocarpo, né, é aquela porção mais dura que contém a castanha dele grudada nela. Ela é uma estrutura chamada lignina, que é bem forte também, a gente não come ela, tá? Então, essa estrutura aqui são as partes que compõem o fruto. Epicarpo, ou exocarpo, mesocarpo e endocarpo. Tranquilo? Continuando aqui, ó, de acordo com a origem, os frutos podem ser classificados em frutos múltiplos, né, quando eles se originam a partir de uma que a gente chama de inflorescência. O que é inflorescência, professora? É quando você tem uma unidade, né, uma unidade ali de uma flor, e dentro dela você tem várias flores pequenininhas, por exemplo, o girassol. O girassol, aquilo que a gente chama, que a gente pensa que é uma flor única, ele não é. No interior dele, no miolo do girassol, é que nós temos várias flores pequenininhas, que a gente chama de inflorescência, tá? É o caso da margarida também, tá? Então, no caso também dessas estruturas aqui, ó, o abacaxi, o milho, a amora e o figo, eles se originam a partir dessas estruturas que a gente chama de inflorescência, que tem várias flores numa unidade só. Então, como cada flor tem a estrutura ali, né, reprodutora dela, né, cada flor tem lá, né, o estigma, o estilete e o ovário, cada flor daquela vai originar um fruto. Então a gente chama isso o quê? De frutos múltiplos, aqui, ó. Então, infrutescência
é quando você tem vários frutos numa unidade só. Ó, esse aqui é um fruto, esse aqui é outro fruto, ó, numa unidade só. Aqui também, ó. No figo também. No milho também. Então, o que é infrutescência? Quando eu tenho vários frutos em uma única unidade. E os frutos agregados? Bom, os frutos agregados, ali eles estão unidos. No caso dos frutos agregados, você tem vários... O que são os carpelos, professor? Bom, cada carpelo, vou tentar fazer aqui, ó, ele é formado por uma estruturazinha, lembra da estruturazinha reprodutiva? Cada carpelo é formado por essa estrutura, ó, o estigma, o estilete e o ovário. Então, no caso, quando ele fala que os carpelos são separados, quer dizer que eu tenho uma estruturazinha aqui, aí outra aqui, entende? Então, eles são separadinhos, como se fosse cada unidade assim, independente. Só que elas estão na mesma flor, tá ok? E aí, o que acontece? Cada uma delas se desenvolve e cada uma delas vai formar um fruto, ó, grudadinho aqui na outra, tá bom? E o fruto simples? Bom, os frutos simples, ele tem lá só uma única flor, não é isso? E ela foi fecundada e tal, e vai formar um fruto único ali, ó, tá vendo? Um caroço e um frutozinho ali. Então, a gente fala que ele é simples, tá bom? Tem um único carpelo de uma única flor. Exemplo, aqui nós temos manga, abacate, coco. E os frutos também, de acordo com a quantidade de água, eles podem ser classificados em carnosos ou secos, tá? Então, os frutos carnosos, aquela parte dele aqui, ó, do pericarpo, ele é carnoso, tá? Então, a gente chama ele de fruto carnoso. Eles podem ser comestíveis ou não. E esses frutos carnosos, de acordo com a quantidade de sementes, eles podem ser chamados de bagas ou drupas. O que é uma baga? Coloquei como exemplo aqui, ó. Baga é quando tem várias sementes. Ó, vocês vão lembrar disso aqui, ó. Bagas, só quando o fruto é carnoso e ele tem várias sementes, tá? E drupas. Drupas é quando ele tem o quê? Uma única semente. E essa parte dela aqui, ó, tem esse endorcarpo dela que é mais duro, tá? Ele tem um caroço único. Tá chamado de drupa. Drupa tem um caroço único. Outro tem várias sementes. E os frutos secos é quando tem, né, não tem muita água, ele é pobre em água, a gente chama de frutos secos, ok? E esses frutos secos podem ser deiscentes ou indeiscentes. O que é isso, deiscente? Porque ele abre, quando ele fica maduro, ele abre para liberar as sementes. Aqui nós temos como exemplo o amendoim, né, nós temos feijão, a ervilha, e aqui essas estruturas, o pixídeo, tá? E indeiscentes, o fruto não abre, né, quando ele se torna maduro. Como exemplo, aqui nós temos o milho, o trigo, né, avelão, noz. Bom, e aqui os frutos do cerrados para vocês. Então, alguns frutos do cerrados para vocês, que vocês vão dar uma lidinha e conhecer um pouquinho sobre essas estruturas tão maravilhosas que nos alimentam e nutrem, né? E torna a nossa vida mais alegre até, né? Porque o fruto é bom. Ok? Então por hoje é só. Vamos para atividades.